Ok, meus amigos, boa tarde a todos. Mais um Lupa na Corrupção, de olho na corrupção. Eu estou hoje fora de São Paulo e Roberto Medianu está hoje lá em São Paulo. Estamos conectados, muito tema interessante essa semana. Nós estamos de olho no julgamento do Supremo sobre o afastamento do Aécio. O Supremo terá que dizer, o plenário, se a decisão da primeira turma de afastar Aécio do Senado, se foi correta ou incorreta. Tema muito quente para essa semana, todo mundo de olho nesse tema, E agora saiu uma pesquisa da Transparência Internacional sobre corrupção na América Latina. Aí o Roberto já deu uma olhada nisso tudo. Vamos sintetizar esses números. O que é que temos de novidade aí, Roberto? Pois é, Luiz, começando por esse primeiro assunto importante que você destacou, esse julgamento é realmente de extrema importância para a nossa justiça, para a nossa história política, na verdade, porque nós estamos vivendo um momento fundamental para a nossa república, para a evolução da nossa república, Luiz. Ninguém pode estar acima da lei. A lei realmente é para todos e nós precisamos consolidar isso. Senadores precisam ter a absoluta clareza e consciência de que são servidores do povo, de que têm que cumprir a lei. Não estão acima da lei. Devem cumprir a lei como todos, como juízes, como promotores, como deputados, como garis. Todos estão sujeitos à lei. Senadores não são diferentes. Podem sim ser afastados do exercício das suas funções. Promotores podem ser, juízes podem ser e senadores também podem ser. A grande novidade, Luiz, é que nós tivemos aí um parecer da Advocacia Geral da União em relação a este assunto. E a Advocacia Geral da União entendeu que não pode haver afastamento de senadores, né? Lógico que o direito é uma ciência interpretativa. Lógico que nós temos no Brasil liberdade de manifestação e as pessoas têm todo o direito de ter a sua interpretação livre. Isso é precioso numa democracia, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos também enxergar que a Advocacia Geral da União é um organismo que existe para a representação do governo e ela precisa cumprir o seu papel de uma maneira absolutamente correta. A Advocacia Geral da União representa a União ou faz a defesa do governante de ocasião, né? Isto é que precisa ser pontuado com absoluta clareza. O papel da Advocacia da União não é o papel da defesa da pessoa que está no poder. Ela não existe para defender o governante. Ela existe para defender a União. E é necessário que as coisas sejam separadas. Se ela defende os interesses pessoais, políticos, oportunistas do governante, ela se desvirtua da sua essência. E isso é absolutamente inconcebível. Espera-se do Supremo Tribunal Federal que cumpra o seu papel. Se Aécio Neves descumpriu a sua missão como senador, ele deve ser afastado na exata medida. Penso que seja importante que o plenário do Supremo decida esta questão, porque isso nos trará segurança jurídica. A decisão da turma é boa, mas a decisão do pleno, ela é segura. Ela é uma decisão que nos traz essa tranquilidade, esta segurança imprescindível para que nós tenhamos a institucionalidade, esta tranquilidade para que possamos seguir a vida política do país, não é, Luiz? É isso daí, ademais, o que a Constituição prevê expressamente é só uma prerrogativa prisional, só, não pode prender
deputado, senador, a não ser em flagrante. Essa imunidade prisional, ela é uma exceção, porque em regra todos devemos ser tratados de maneira igual. Se a imunidade é uma exceção, nós não podemos interpretar a exceção de maneira ampliativa. Lá vai estar escrito prisão, é a única imunidade. Na Constituição não está escrito imunidade quanto ao afastamento. Logo, se devemos interpretar a Constituição restritivamente, o afastamento está permitido. Perfeitamente. E já ocorreu isso no caso do Eduardo Cunha. O Supremo já se manifestou nesse sentido quanto a Eduardo Cunha. Portanto, o que a gente espera para quarta-feira é que o Supremo seja coerente e que não permita que ladrão exerça suas funções públicas. É isso que a gente espera. E que imunidade não seja confundida com impunidade. Imunidade não pode ser instrumento a serviço da impunidade. Perfeito. Agora, esse estudo que foi divulgado hoje pela Transparência Internacional, há um evento que está debatendo isso, aliás, nesse exato momento, é um estudo bastante importante, Luiz, e a Transparência Internacional ouviu 20 mil pessoas na América Latina, em 20 países, de maio a dezembro, né, de 2016, a respeito da percepção da corrupção, né? E esse estudo ele traz uma série de conclusões extremamente interessantes e importantes, e a gente aqui muitas vezes traz notícias tristes, mas necessárias, né? Porque a gente não pode fingir que não está vendo o que está diante de nós, até porque o nome aqui do nosso programa é Lupa, né? E nós não podemos fechar os olhos e nem tapar a lupa, não é, Luiz? Mas essas conclusões desta pesquisa da Transparência Internacional, elas em boa medida são positivas, né? Porque o Brasil, comparado com outros países da América Latina, ele tem uma posição até que boa, né? Você vê, em relação aos demais países, por exemplo, o México, 51% dos mexicanos pagou propina para ter acesso a serviços públicos, como educação, como saúde, como segurança, ao passo que no Brasil apenas 11% das pessoas ouvidas declaram ter pago propina. O Brasil fica na segunda posição melhor desta lista. O primeiro colocado é Trinidad e Tobago com 6%. Depois de Trinidad e Tobago, Brasil e o México com 51% do povo tendo pago propina, né? E outro dado interessante, 71% dos brasileiros declaram disposição em relatar um caso de corrupção na justiça, em ir à justiça e delatar isso, o que é uma coisa importante, porque muita gente ouvida declara ter medo das retaliações, né? E esse medo é fundado porque nós temos aí dificuldades em dar proteção, em dar segurança, tanto que um dos encaminhamentos desta pesquisa é sobre a necessidade de uma política pública protetiva ao cidadão para que ele justamente possa colaborar com as autoridades neste encaminhamento das denúncias. Eu tenho a impressão, Luiz, que este índice de 71% das pessoas dispostas em relatar esses casos à justiça, a meu ver, tem relação direta com a Operação Lava Jato, né? O fato das pessoas terem essa visão de que a Operação Lava Jato gerou resultados concretos, importantes, em que o princípio da isonomia se vê concretamente com as pessoas poderosas sendo alcançadas, isso gera um aumento de confiança na justiça, né? Essa maior confiança gera nas pessoas uma disposição maior para a colaboração com a justiça, né? Então eu tenho a impressão que pode estar havendo
uma melhora nessa disposição em relação a isso. Outra coisa também, naturalmente, que há um aumento da percepção da corrupção aqui, e se percebe que dentro deste aumento, a percepção ela aumenta aqui no Brasil, né? 79% dos brasileiros dizem que enxergam mais corrupção por aqui. No entanto, na Venezuela a coisa é pior. 87% dos venezuelanos dizem que tem uma percepção maior, e o Chile, que tem o melhor padrão de controle da corrupção da América Latina, para os chilenos, 86% deles enxergam um aumento da percepção da corrupção lá. Quer dizer, o Chile, que tem um bom padrão, está enxergando um aumento de corrupção lá no Chile superior ao Brasil, né? Que é um dado relevante. Policiais e políticos estão no topo daqueles que se destacam no plano da corrupção, 47% deste universo, sendo que, segundo os venezuelanos, 73% dos policiais são corruptos, né? São dados impactantes, né, Luiz? Impactantes, sim, e no que diz respeito aos políticos, sim, coincide com o que saiu na semana passada do Fórum Econômico Mundial, que coloca de 137 países, os políticos brasileiros são os menos confiáveis, ou seja, os mais corruptos, os piores políticos de 137 países pesquisados. Logo, os políticos efetivamente estão muito em baixa, e isto vai gerar em 2018 seguramente uma faxinada geral, um voto faxina, seguramente vai funcionar, com que naturalmente vai se prestigiar, as novas lideranças serão prestigiadas. Mas os políticos brasileiros, os piores do mundo em 137 países pesquisados pelo Fórum Econômico Mundial. Você lembrou muito bem, Luiz. Aliás, enquanto nós estamos aqui gravando o nosso Lupa e procurando fazer o nosso trabalho de conscientização em relação à corrupção, enquanto isso, há um evento próximo daqui no IDP do ministro Gilmar Mendes, em que as pessoas se manifestaram lançando tomates, né? Reclamando da falta de uma reforma política de verdade, porque as regras que evoluíram ali não permitem uma renovação verdadeira, né? Ali só se falou em distritão, em fundão, e aquilo que se podia realmente, que poderia realmente gerar uma renovação política, não evoluiu, né? Queriam exigir 1 ano de filiação partidária, que querem o fundão para impedir a renovação política, e por aí vai. Queriam evitar prisões de políticos 8 meses antes, tá certo? Aliás, você que entrou agora em nossa transmissão, eu sou o Roberto Liviano, estou aqui em São Paulo, e esse é o nosso querido professor Luiz Flávio Gomes, que está aqui, estamos juntos no nosso Lupa na Corrupção, e hoje estamos falando sobre esses temas: a pesquisa Transparência Internacional, o julgamento de Aécio Neves, sobre o afastamento dele. Você participa enviando a sua pergunta aqui nos comentários. Nós comentamos, interagimos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, participe aqui com a gente acompanhando a transmissão. Luísa, Esther, Doná, Felipe Henrique Santos, Cleverson Souza, Verena Souza, Jorge Trombim, Francisca Jusilene, Abrão Márcio, Adriano Borges, e muita gente comentando e participando aqui no Lupa. Falta você, mande a sua mensagem, estamos juntos e unidos, somos muito mais fortes. Então, temos aqui esse evento em tempo real, isso está acontecendo, as pessoas reclamando, se manifestando, lançando tomates. Gilmar Mendes, Cássio Cunha Lima, José Serra foram alvo dessas manifestações, e o povo não está aceitando isso, porque no fundo, o que eles queriam fazer é impedir a renovação política. Em 2018 veio o voto faxina por aí, porque as pessoas não aguentam mais esse estado de coisas. Exatamente, Roberto, coincide tudo isso com a outra pesquisa do Instituto Paraná deste final de semana, que disse o seguinte:
que o povo agora está dizendo PT e PSDB é a mesma coisa. 80% não votarão em candidatos de PT e PSDB, diz essa pesquisa. Isso é muito forte, muito intenso. Ou seja, todos esses amigos de Gilmar Mendes, que é Cássio Lima, Zé Serra, Michel Temer, estão aí na marca do pênalti agora, o povo não aguenta mais. Nós vamos fascinar esse povo em 2018, duramente, até porque são os piores políticos do mundo, segundo o Fórum Econômico Mundial na Suíça. Tivemos aí o Alexandre de Moraes despachando o caso do foro privilegiado, não é, Luiz? Foi. Ele liberou o voto, portanto, agora compete a Carmen Lúcia já colocar o assunto na pauta e bola para frente. Já tem 4-0, restringindo o foro privilegiado dos parlamentares e outras autoridades, ou seja, somente crimes cometidos no exercício da função, só esses que têm foro. Tirando isso, acabou, não tem mais foro, então vai reduzir muito o número de processos do Supremo. É uma medida muito acertada, já tem 4-0 e vamos ver o que o Alexandre de Moraes vai votar, mas já liberou o processo. Esta análise pelo Supremo, ela é muito positiva, ela é muito importante. Inclusive a GV do Rio fez uma análise recentemente, apresentou os resultados de 404 ações penais que deram entrada no Supremo de 2011 a 2016. Apenas 0,74% resultaram em condenação. O Supremo não está preparado para instruir ações penais. Ali nós temos impunidade. Portanto, esta restrição ela é muito importante para que nós tenhamos um resultado mais eficaz, para nós termos eficiência. Agora, sem prejuízo disso, que é relevantíssimo, nós precisamos ter andamento naquela PEC que fala na eliminação do foro privilegiado. Além dessa restrição, precisamos ter um andamento na discussão da proposta de emenda à Constituição que elimina o foro privilegiado. Nós precisamos retomar essa discussão porque a cultura dos privilégios ela é nociva e incompatível com a ideia da isonomia, né? Não se justifica mais a manutenção desse tipo de instrumento que representa para muitos um escudo com o qual se protegem da justiça e impedem a ação da justiça, o que não é razoável, o que não é plausível. Afinal de contas, todos são iguais perante a lei, não há sentido em proteger alguns e outros serem alcançados pela justiça, serem processados e serem condenados. Que este caso avance, que nós tenhamos aí uma decisão importante do Supremo e que o Congresso também possa retomar essa questão. Aliás, o Supremo essa semana também decidiu a questão da lei da ficha limpa pela retroatividade da aplicabilidade dela a políticos anteriormente a 2010 e também examinou as candidaturas avulsas, não é, Luiz? Dizendo, no entanto, que vai possibilitar, está pensando na hipótese de alcançar as candidaturas avulsas para as eleições de 2020, para prefeitos e vereadores, né? É um tema também relevante em função do apodrecimento do sistema partidário no Brasil para democratizar o acesso e quebrar o monopólio da representatividade política, né? Perfeito. Só que o Supremo ainda não tem data certa para julgar a questão da candidatura avulsa, e também o ministro Gilmar Mendes trouxe um estudo do TSE dizendo que era inviável aplicar isto já nas próximas eleições por razões técnicas e orçamentárias, né? Ele está invocando isso. De qualquer maneira, o Supremo evoluiu e disse: nós vamos julgar o mérito disso tudo. Vai julgar se pode ou se não pode candidatura avulsa no Brasil. Isso já é um grande ponto, um grande passo, muito importante para todos nós. É isso mesmo, extremamente importante. Alguns comentários que são recebidos aqui dos nossos seguidores. Será que nós podemos confiar nestas pesquisas? Professores defendem intervenção psiquiátrica para esses políticos malucos.
E se comparar o Brasil com países desenvolvidos, qual seria a nossa posição? Muita gente se manifestando contra o foro. Pois é, se comparar o Brasil na Transparência Internacional, por exemplo, o Brasil está na posição 79. Né? Óbvio que os países desenvolvidos, como a Dinamarca, a Suécia, a Nova Zelândia, estão numa posição muito melhor. O Brasil precisa crescer muito, né? Precisa evoluir muito em matéria de transparência, melhorar as instituições, a governança, sem sombra de dúvida. Meus amigos, estamos chegando ao final aqui do nosso Lupa. Continue conosco, compartilhe este vídeo, continue nos seguindo. Na próxima segunda-feira estaremos juntos novamente. Não é isso, Luiz? Exatamente, já marcado. Segunda-feira, por volta de meio-dia, meio e pouco, entre meio-dia e 1h, nova Lupa, de olho no lance. É isso mesmo. Grande abraço a todos, estamos juntos aí, de olho vivo, Lupa na corrupção. Grande abraço. Lupa na corrupção. Ok, maravilha.